Muito bem, boa noite. Começamos a primeira edição do E-Jornal. Eu sou Arquimedes de Castro e hoje vou conversar com vocês sobre as notícias do dia. Uma das mais importantes notícias do dia é a demissão, pedido de demissão do ministro da Saúde. O ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu para sair. Ele pediu demissão no momento de muita pressão do governo, muitas mortes acontecendo, muitos casos de Covid, algo que já era previsto pelos cientistas de dados desde março, fevereiro, março, todo mundo já vinha avisando que isso efetivamente poderia acontecer, que nós tínhamos um problema a ser resolvido muito grave e que esse problema é complexo, portanto, soluções simples não funcionam, e o presidente da República trocou Mandetta por Teich e não conseguiu fazer com que o ministro Nelson Teich seguisse as suas orientações. O presidente da República quer o fim do isolamento no Brasil, quer o fim da quarentena, quer o fim do que os norte-americanos chamam de lockdown. E esse tal de lockdown, isolamento social, é o que tem comprovadamente salvado vidas. Salvou vidas em Wuhan, na China, onde a pandemia de coronavírus SARS-CoV-2 começou, e continuou salvando vidas pela Europa, onde a pandemia se espalhou, quase todos os países da Europa atingidos, principalmente a Itália, Espanha e França, Reino Unido. Depois a pandemia se espalhou pelas Américas, pelos Estados Unidos, pela América do Sul, e o Brasil hoje é um dos epicentros mundiais do coronavírus, do novo coronavírus. O ministro Nelson Teich pediu para sair porque não concordou com as orientações do presidente da República. O presidente, entre outras coisas, deseja que os brasileiros tomem hidroxicloroquina. É um remédio. É um remédio, inclusive, muito útil, muito eficiente. Mas para lúpus, para malária, é um remédio que já existe e que comprovadamente não serve para a Covid. Seria ideal, que houvesse um medicamento de baixo custo e fácil de prescrever, já aprovado em testes clínicos e disponível para todos que um remédio que pudesse ser distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde para todos os brasileiros e brasileiras que, imunizados e curados, aí poderiam voltar para as suas atividades, vendendo os momentos únicos da vida em troca de produtos e serviços que, para muitos, garantem a felicidade e o sucesso. Esse medicamento ainda não foi inventado, mas poderia ser descoberto em breve pelos mais brilhantes, Isso está para acontecer. Os mais brilhantes cientistas do mundo estão trabalhando intensamente, diuturnamente, todos os dias, de dia, de noite, de manhã. Estão se esforçando nos maiores centros de pesquisa do mundo, tendo para isso recursos financeiros ilimitados e garantidos por fundos criados pelas maiores nações do mundo. Eu acredito que falta pouco para termos pelo menos um coquetel retroviral eficiente que sirva para reduzir os sintomas causados pelo vírus SARS-CoV-2. A hidroxicloroquina, infelizmente, foi a primeira ideia dos chineses, Foi a primeira ideia que os chineses tiveram quando a doença apareceu por lá e se tornou um problema grave a partir de janeiro, fevereiro. Eles tiveram a ideia de usar a hidroxicloroquina
para combater a pandemia que começou lá, espalhando a morte pelos hospitais e obrigando o sistema de saúde a construir em regime de emergência unidades de terapia intensiva para conseguir salvar o maior número possível de vidas, além de decretar lockdown, que no Brasil poderia ser chamado de lockdown, operação tranca-rua, né? Lá fizeram isso. E um grupo de cientistas acaba de publicar um estudo aprovado pelo Conselho de Revisão Institucional do Hospital Ruijin, Escola de Medicina da Universidade Jiao Tong de Xangai, onde todos os 150 pacientes que estavam com Covid, com sintomas leves, sintomas moderados, sintomas graves, assinaram um termo de consentimento, um termo livre e esclarecido, e o objetivo era avaliar a eficácia, a segurança da hidroxicloroquina, mas o padrão de atendimento, em comparação com o padrão de atendimento isolado em adultos com doença por coronavírus. Então, uma parte dos pacientes recebeu cloroquina e a outra parte não recebeu nada, só o tratamento padrão, que é o tratamento de unidade de terapia intensiva para tentar salvar a vida dos doentes. E o ensaio, que foi multicêntrico, aberto, controlado e randomizado, ou seja, possui validade científica e foi aceito para ser publicado nas principais revistas científicas do mundo. A pesquisa foi realizada em 16 centros de tratamento para a Covid-19 designados pelo governo da China. Foi feita entre 11 e 29 de fevereiro de 2020. Os participantes foram 150 pacientes, como eu disse, internados no hospital com Covid-19 confirmado laboratorialmente. Foram incluídos na intenção de tratar a análise 75 pacientes designados a hidroxicloroquina, mais o padrão de atendimento, e 75 pacientes que receberam o padrão do atendimento. Então, metade recebeu o remédio, metade não recebeu. E a conclusão é a seguinte, eu vou ler. A administração de hidroxicloroquina não resultou em uma probabilidade significante ou significativamente maior de conversão negativa do que o padrão de atendimento isolado em pacientes internados no hospital com Covid-19 leve a moderada, persistente, principalmente. Os eventos adversos foram maiores em quem recebeu a cloroquina do que nos receptores, nos pacientes que não receberam. Ou seja, além de não fazer bem, ainda piora o estado de saúde dos doentes, ampliando o seu sofrimento. O principal efeito colateral observado nesse estudo foi a diarreia severa em alguns pacientes e nenhum benefício no tratamento da doença. Vários medicamentos, incluindo o Remdesivir, o Favipiravir, Ribavirina, Lopinavir, Ritonavir, o Lopinavir e Ritonavir usados em combinação. E a cloroquina ou hidroxicloroquina foram destacados com base em resultados promissores in vitro, é um teste que não inclui humanos, é um teste de laboratório. Mas as experiências terapêuticas de outras doenças coronarianas, como a SARS e a MERS, também parecia que podia ser utilizado. Mas, no entanto, nenhum desses resultados promissores ainda foi traduzido em benefícios clínicos em pacientes com Covid-19, com um estudo falho recente, com o Lopinavir e o Ritonavir sendo mais recentemente relatado. O recado dos cientistas é muito claro. A hidroxicloroquina não serve para tratar ou como profilático para a doença Covid-19. Não use. Essa é uma informação de utilidade pública.
O estudo que eu estou dizendo aqui está publicado na minha página no Facebook, você pode conferir. E ele foi publicado pelo British Medical Journal. É uma instituição muito famosa, tem 180 anos de tradição e que hoje publica mais de 70 revistas médicas e de ciências afins. Isso não é uma opinião, é uma evidência científica. A hidroxicloroquina não serve para curar Covid-19, mas não é um remédio que não serve para nada. Serve sim, serve muito para os que precisam tomá-lo por causa do lúpus e por causa da malária. Um remédio eficiente para essas doenças, mas que não tem eficiência nenhuma para a Covid-19. E o que o presidente queria era que o ministro Nelson Teich prescrevesse o remédio como um protocolo do SUS para o tratamento da Covid-19. O Nelson Teich, que é médico e é oncologista, não quis fazer isso e, portanto, foi dispensado das suas funções pelo presidente da República. Eu publiquei informação sobre esse estudo na internet e vou destacar aqui, inclusive, um comentário do Silvio Leotério de Almeida, que disse que tinha lido o mesmo estudo, por coincidência, também hoje, e ele disse o seguinte, ele escreveu no Facebook: exato, Arquimedes, segundo o FactBase, o Trump não menciona a cloroquina em seus briefings diários com a imprensa desde o dia 31 de março, porque o Trump também era um entusiasta, né, da hidroxicloroquina como tratamento para a Covid. O remédio serve, mas não serve para malária, para lúpus. Para a Covid não serve. E o Trump percebeu, diz o Silvio, que por esse caminho não dava, né? Não dava para reativar sua força anterior à pandemia, agora ele está jogando no Obama Gate, né? Ele está aqui falando sobre a tentativa política do presidente americano Donald Trump, que está em plena campanha eleitoral, de distrair as pessoas, né? O Deck Toledo também comentou a publicação do estudo que eu fiz no Facebook e ele disse: sinto muito, mas é o que os médicos estão tomando e receitando. Ele acredita que os médicos que estão tomando e receitando estão certos. É uma questão bem interessante esse debate. Eu acho muito importante esse debate. Tem gente que não tem paciência com esse tipo de debate, mas eu tenho. Porque é preciso distinguir o que é uma opinião de um médico do que é um estudo científico conduzido por uma equipe de cientistas notáveis, aceito por comitês éticos e publicados em revistas científicas, onde os editores validam o estudo. Repare, não é a opinião de uma pessoa só. Nesse estudo, né, que eu estou citando aqui, que foi lançado ontem, né, bem recente, o protocolo ético, né, foi recebido por uma entidade que, digamos assim, terminou validando, né, o estudo e também a publicação numa revista científica importante. Então, é muito importante isso. Eu começo o jornal com essa informação que eu considero vital, que não se pode tomar esse remédio para a Covid. Pode tomar para outras coisas, mas para a Covid ele não serve. Essa é a primeira questão que eu queria falar. Agora, eu tenho alguns assuntos aqui que eu queria tratar com vocês e eu chamo a atenção de vocês agora para outros dados, né, que estão disponíveis aqui e que a gente vai agora tratar deles. São informações muito importantes, né, e que eu considero interessantes. Aqui nós temos aqui o boletim epidemiológico, esse aqui do dia 14 de maio, né, ontem, né,
E nós temos aqui uma situação muito complicada, né? O Brasil é o epicentro da doença na América do Sul e está caminhando para se tornar o epicentro da doença no mundo. Hoje, no ranking de mortes diárias, nós só perdemos para os Estados Unidos. Estamos em segundo lugar. Os Estados Unidos está em primeiro. Os casos confirmados aí são mais de 200 mil, né, no Brasil. Cerca de 13 mil novos casos, a média está sendo essa, 10 mil, 13 mil, 15 mil, até mais casos novos por dia. Nós temos aí mais de 14 mil óbitos já confirmados e uma média de 800 a 900, né? Oscilando entre 700 e 900 mortos por dia. Todos os dias é como se 3 aviões cheios de passageiros se chocassem no ar e explodissem, né, depois de se chocarem. É algo extremamente preocupante, é uma doença muito grave e que, a meu ver, não está sendo tratada com a devida atenção pelos nossos governantes. É por isso que eu acho relevante trazer essas informações aqui pela internet, para que você possa formar aí o seu juízo de valor a respeito dessa questão. Você está vendo os números do Brasil. Eu estou falando aqui de Campina Grande, na Paraíba, onde ontem nós tínhamos 160 óbitos, com 3.361 casos, mas esses dados são de ontem. Hoje nós já tivemos uma atualização disso, a pandemia está crescendo na Paraíba, como também está crescendo em todos os lugares do mundo, e vai crescer ainda mais. Essa é a notícia não muito boa que eu trago aqui. É um estudo do Institute for Health Metrics and Evaluation, é um instituto de métricas e é um centro global, né, independente de pesquisa em saúde da Universidade de Washington. É um instituto muito respeitado e ele fez projeções, né, para vários países de como é que a doença vai se comportar em vários lugares do mundo. E aqui eu trago os dados para o Brasil. Essa tabela, ela mostra alguns países da América do Sul, da América Latina, e eu trago aqui o destaque, né, para o Brasil nesse balão vermelho. Você vê aí que nós temos 88.305. O que é que significa esse número? Esse é um número de pessoas que vão morrer de Covid-19 até o dia 12 de agosto. Considerando, o estudo foi feito no dia 12 de maio, então considerando os números de 12 de maio, em 12 de agosto, a previsão é que tenham morrido no Brasil 88.305 pessoas por Covid-19. Mas aí tem esses dois números aí na frente, que é bom e interessante explicar. 30.302. Né? Esse é o número de pessoas que, segundo o estudo, vai morrer da doença, da Covid-19 no Brasil, se forem tomadas as medidas de supressão e de isolamento em todas as cidades, inclusive aumentando significativamente o número de testes. E é evidente, para que as pessoas fiquem em casa, é preciso que o governo dê as condições para isso, né? Transfira recursos para as pessoas, para que elas possam se manter em casa e sair de casa apenas para fazer compras absolutamente necessárias, como aquelas que são feitas no supermercado, nas farmácias. Então, 30.302 é a previsão de mortes mínimas. Nós já estamos com mais de 14 mil mortos na data de hoje, mas a previsão é que cheguemos a 30 mil em agosto. Isso se forem tomadas medidas de supressão, o famoso lockdown.
Sem lockdown, do jeito que está agora, vão morrer 88 mil. Com lockdown, vão morrer 30 mil. Mas se por acaso o Brasil optar, como me parece que é a vontade do governo federal, a orientação dada pelo presidente para o Ministério da Saúde, para o sistema SUS, de que haja o fim do isolamento social no Brasil e que todas as medidas de supressão sejam eliminadas, todas as medidas de isolamento social. Se isso acontecer, é possível que cheguemos a 193.786 mortes no Brasil, caso, vejam bem, as medidas de isolamento social sejam suspensas. Imagine que, se houver suspensão das medidas de isolamento, nós vamos ter aí 193.786 pessoas que podem morrer. Esse é um dos dados do estudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Voltei para continuar falando sobre esse estudo. Como eu disse para vocês, temos aí 3 cenários diferentes, né? Um cenário que prevê que as coisas fiquem como estão, as atuais regras de mobilidade, de isolamento, teremos 88 mil mortes até agosto. Com as medidas de supressão e de lockdown, podemos chegar a 30 mil. Mas se houver uma abertura geral, podemos chegar a 193.786 casos, né, de mortes por Covid-19 no Brasil. E aqui tem outra informação importante, que é por estado, né? Você vê aí os dados estratificados no Brasil por estados. Essa é uma previsão feita, um modelo matemático feito pelo Instituto de Métricas da Universidade de Washington. E é evidente que, como todo estudo científico, ele é feito para ser analisado. Isso não é uma verdade absoluta. Isso não quer dizer que vai acontecer isso, né? É óbvio que há uma margem de erro, a margem de erro está aí explícita, né? Mantidas as condições atuais, 88 mil mortes até agosto, com as medidas de lockdown 30 mil, sem nenhuma medida, né? Ou seja, sem nenhuma medida de isolamento e de supressão, teremos 193 mil mortos. No Amazonas, poderemos chegar a 5 mil mortos, na Bahia, 2.443, no Ceará, 8.679, no Maranhão, 4.613, no Paraná, 245, no Pernambuco, 9.401, no Rio de Janeiro, 21 mil, né, mortos, e no São Paulo com 36.811 mortos. Essa é a perspectiva, a possibilidade, né, segundo esse estudo do Instituto de Métricas da Universidade de Washington. Então, é importante aqui fazer um resumo desse estudo, né? O Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde
da Universidade de Washington está prevendo aí que o Brasil pode ter até 12 de agosto de 2020 193.786 mortes por Covid-19 sem medidas de controle do contágio, como quer o presidente da República, ou seja, que haja liberação total de todas as atividades, as pessoas voltem às escolas, as empresas voltem a abrir, as indústrias, tudo volta a funcionar normalmente. E se nós tivermos as medidas de controle do contágio recomendadas pela OMS, ou seja, o fechamento das cidades e das regiões onde haja um grande número de pessoas contaminadas, então nós teremos 30 mil mortes, 30.302 segundo o estudo, e mantidas as condições atuais, podemos chegar a 88.305 mortes. 88.305 mortes com as medidas atuais adotadas, né? Pelos estados e pelos municípios, garantidos por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas contra as orientações do governo federal. E aqui eu trago alguns dados, né, que já são confirmados, né? Paraíba com 3.361 casos, esses são números até o dia 14 de maio, e é óbvio que hoje esses números vão aumentar, como vem aumentando. Você percebe aí que os pontinhos, né, dessa linha, desse gráfico, essa linha azul, eles começam bem juntinhos, no dia 12 de março, né, com os primeiros casos, e depois ele vai se arrastando bem juntinho e depois vão ficando espaçados, até chegar ao momento de hoje, com 14 de maio, onde você nitidamente vê que os pontos estão mais espaçados. Isso quer dizer o quê? Que o número de casos está aumentando muito mais rapidamente todos os dias. Isso são números, né, da Paraíba. Aqui eu trago os números da Paraíba, que é essa linha cinza em cima, e embaixo aqui você tem os números de Campina Grande, de onde eu falo. Nós temos 160 casos, Campina Grande ainda com poucos casos em relação ao estado da Paraíba, mas há informações de que um grande número de casos estão aparecendo nos últimos dias, e aí nós teremos uma elevação significativa desses casos de Covid aqui em Campina Grande. Aqui é um panorama, né, dos casos confirmados em todo o Brasil. É um total de 27 estados afetados no país, 204.525 casos confirmados. Você perceba que é um grande número de pessoas que foram atingidas por essa doença. É óbvio que esses 204 mil é um número que pode estar subestimado. Existem muitas evidências científicas de que esse número está subestimado, porque o Brasil ficou sem testes durante a pandemia. Houve uma briga, uma confusão diplomática entre o governo do Brasil e o governo da China, e o resultado disso foi que nós ficamos sem os testes para fazer os exames nas pessoas. Não conseguimos importar testes. Os estados ficaram sem testes, os municípios ficaram sem testes, e o governo federal não tinha esses testes. Resultado: como não estamos testando ninguém, só as pessoas que procuram os hospitais já em estado muito grave, então é possível que esses dados aí eles estejam subestimados. Mas são 204.525 oficiais, né, que são confirmados da doença Covid-19, com 14.058 óbitos. É muita gente, né? 14 mil pessoas morreram devido a essa doença aqui no Brasil. E eu tenho aqui mais dados para você analisar. Aqui, esse mapa é um mapa de calor. É interessante esse mapa porque ele foi feito pelo Comitê Científico do Nordeste. É uma iniciativa de cientistas que se reuniu, um consórcio
né, formado pelos governadores do Nordeste, que ficaram, de certa forma, abandonados, né, pelo governo federal. E aí esses pesquisadores começaram a desenvolver uma série de estudos, de pesquisas, para tentar entender a doença e tentar combatê-la da forma mais eficiente possível, visto que ela está atingindo o Nordeste com uma violência inesperada. Por que inesperada? Porque havia uma série de informações incorretas que foram ditas, né? Várias informações incorretas. E uma delas é de que o vírus ele não aguentava o calor, né? Ele morria no calor. E isso se comprovou como absolutamente falso. O vírus ele sobrevive ao calor, e é tanto que você pode observar aí nesses pontos, essas regiões vermelhas. As regiões vermelhas são regiões que têm mais de 22 mil casos confirmados de Covid-19. As regiões em laranja, elas são regiões que têm 1.800 casos. As regiões em amarelo são as que têm 400 casos. As regiões em azul são as que têm até 50 casos. Dá para ver aí claramente que a doença ela se instalou no Brasil a partir do litoral e está indo para o interior. Ela está se espalhando para o interior do país. A doença chegou no país pelas aeronaves, através das aeronaves que vieram da Europa, dos Estados Unidos, e se espalhou, né? Está se espalhando pela malha viária brasileira. A doença está sendo se espalhando, ela está se disseminando pelas rodovias brasileiras e se interiorizando cada vez mais, como mostra esse mapa produzido pelos cientistas. Aqui você vê bem isso claramente, porque está separado só a região Nordeste. Em 24 de abril, o Nordeste tinha 438 municípios atingidos pela Covid. Dia 4 de maio subiu para 871 municípios. Dia 11 de maio subiu para 1.105 municípios atingidos com casos confirmados de Covid-19. Então, a doença está se espalhando e ela só tende a crescer, porque o vírus ele não tem inimigo natural, né? Não tem ninguém que tenha imunidade ao vírus e não existe nenhuma medicação que seja eficiente para tratar os doentes. E há também muitos que contraem o vírus e não apresentam sintomas graves, apresentam sintomas leves e, portanto, nem são diagnosticados, ou quando são diagnosticados não passam mal, não ficam muito doentes. Resultado, terminam se tornando vetores de contaminação. E aqui a gente traz as estatísticas com as previsões. O Conselho Grupo Científico do Nordeste se reuniu e fez previsões, projeções de como é que a doença vai se comportar no Brasil nos próximos meses, né? Nos próximos dias. Essa é uma projeção para 30 dias, né? De 14 de maio, sem supressão de fluxo. Ou seja, se não houver um lockdown, nós podemos ter 5.204.574 casos de Covid-19. Isso não quer dizer que 5 milhões de pessoas vão morrer, mas são casos de Covid-19, essa é a previsão. Isso sem supressão de fluxo, ou seja, sem medidas de isolamento. Mas como essas medidas de isolamento elas estão sendo tomadas, a gente tem que considerar que esses números eles tendem a ser menores. No caso só do estado da Paraíba, eu separei aqui, é possível que o estado da Paraíba tenha algo em torno de 137.395 casos, com 187 municípios afetados nos próximos 30 dias. Isso sem supressão de fluxo. Mas como o estado da Paraíba decretou isolamento
e muitos municípios estão seguindo esse isolamento, apesar de que outros tantos não estão seguindo, porque acontece algo bem interessante, né? As pessoas acham que podem escapar do vírus, né? Já que não chegou aqui, não vai chegar. Vejam que isso pode não ser verdade. Porque o que acontece é o seguinte: o vírus ele não tem barreiras e ele se espalha muito rapidamente pelo ar. É um organismo que tem uma capacidade de sobrevida muito grande. Os cientistas eles descobriram que o vírus ele consegue permanecer ativo a 56 graus centígrados de temperatura durante meia hora. Então, não é o calor que vai matar o vírus, né? E ele é muito resistente, portanto, tem uma capacidade de infecção muito grande. Aqui eu separei só a cidade de Campina Grande. Tem duas previsões para Campina Grande, uma sem supressão de fluxo. O que é sem supressão de fluxo? É sem isolamento. Se a cidade decidir que não vai ter isolamento social e que as pessoas vão voltar a circular, né, livremente. Campina Grande pode ter 8.529 casos numa situação como essa. Mas, né, é possível que a cidade, e é bem provável, né, que a cidade não faça isso, e nessas circunstâncias nós não vamos ter uma situação tão complicada, né? Nesse caso, teríamos uma situação bem melhor, né, com a diminuição desses números, obviamente, porque é bem sabido, né, que a supressão ela reduz o número de casos. Vocês vejam que sem supressão de fluxo, né, sem isolamento, nós teríamos 8.529 casos, mas com a supressão nós vamos ter 1.818 casos nos próximos 30 dias. E essa previsão ela tem tudo para se confirmar, porque o número de casos em Campina Grande está aumentando significativamente, inclusive nos últimos dias. Então, é muito importante que essa medida seja levada a sério pelas pessoas. Eu sei que existem pessoas que não podem ficar isoladas, que não podem se dar ao luxo de uma quarentena, mas aquelas que podem, eu acho que deveriam optar por isso, porque é a única maneira de se proteger da doença. Eu trouxe aqui, por fim, a despedida do ministro, né? O ministro pediu demissão e ele disse algumas palavras antes da sua despedida. Eu trouxe aqui para a gente ouvir. Vamos ouvir o ministro da Saúde, que foi demitido, o Nelson Teich. Ele pediu demissão porque não queria, né, não desejava usar a cloroquina como solução para a Covid-19. Pessoal, boa tarde. Bom, a vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair, né? Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado, sempre. Esse é o trabalho de um grande time. Conduzir a saúde é o trabalho de muita gente, de um grande time. E eu tenho aqui a honra e o prazer de ter estado ao lado dessas pessoas que, como eu repito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por esse país. A missão da saúde, ela é tripartite. Então a gente envolve o Ministério da Saúde, o CONAS, o CONASEMS, os secretários estaduais e municipais,
E isso é uma coisa que é muito importante deixar claro. O Ministério da Saúde vê isso como algo absolutamente verdadeiro e essencial para conduzir a saúde desse país, tanto na parte estratégica quanto na parte de execução. Esse é o momento em que um país inteiro luta pela saúde pelo Brasil. Mas aqui eu realço a participação do Ministério, do CONAS e do CONASEMS. Traçamos aqui um plano estratégico que foi iniciado, as ações foram iniciadas e que ele deve ser seguido. É importante lembrar que durante esse período a gente tem um foco total na Covid. Mas a gente tem que lembrar que tem todo um sistema que envolve várias outras doenças, toda uma população para ser cuidado. Então, em todo o tempo que a gente trabalhou para solucionar e passar por esse momento da Covid, todo o sistema é pensado em paralelo. Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. A habilitação de leitos foram quase 4 mil, são as EPIs, são os respiradores, são os recursos humanos. Isso acontece no momento de grande crise mundial, tanto dos insumos quanto dos equipamentos e dos EPIs. É uma luta diária, é uma luta intensa para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. E quando a gente fala estados e municípios, a gente está falando dos pacientes e das pessoas. Deixa um plano de trabalho, um plano pronto para auxiliar os secretários estaduais, os secretários municipais, prefeitos e governadores a tentar entender o que está acontecendo e definir próximos passos. Aqui a gente entrega quais são os pontos que têm que ser avaliados, quais são os itens que são críticos que se hoje a gente não consegue ter, que precisam ser encontrados, e auxiliando o entendimento do momento e da tomada de decisão. Foi construído um programa de testagem que está pronto para ser implementado. Isso vai ser importante para que a gente entenda a situação da Covid no Brasil e a sua evolução. Isso também é fundamental para que a gente defina estratégias e ações. A gente iniciou as visitas nas cidades mais atingidas. Isso foi fundamental. Que é fundamental você estar na ponta, e foi fundamental para a gente estar com essas pessoas, entender o que acontece no dia a dia, ver o que está sendo feito, entender melhor o que acontece na ponta. Esse entendimento foi fundamental para desenho de ações que foram implementadas em seguida. Isso é uma preparação para ir em outros lugares, em outras cidades. E cada cidade que a gente vai, a gente está melhor preparado para enfrentar o desafio. Aqui eu agradeço aos profissionais de saúde mais uma vez. Quando você vai na ponta, que você vê o que é o dia a dia dessas pessoas, você se impressiona. A dedicação dessas pessoas correndo risco, o tempo todo do lado dos pacientes e das pessoas, é uma coisa realmente espetacular. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde. Isso é uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Eu escrevi uma vez que eu fui uma pessoa formada, eu nasci graças ao serviço público. Sempre estudei em escola pública, minha faculdade foi pública, minhas residências foram em hospitais federais. Eu fui criado pelo sistema público. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. Está aí, né, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, que pediu demissão. Ele, evidentemente, não estava ciente do problema em que se envolveu e foi obrigado a pedir demissão.
Obrigado, porque os médicos eles fazem o juramento de Hipócrates, onde prometem salvar vidas, né? Fazer tudo para salvar vidas. E o que está sendo proposto como estratégia para enfrentamento da Covid-19 no Brasil, pelo presidente da República, é uma estratégia que, evidentemente, não vai salvar vidas. E essa enorme dificuldade, né, que nós estamos tendo para aprender com essa nova doença, ela está nos mostrando algumas realidades que ficaram, de certa forma, escondidas, né, ficaram represadas. Muita coisa está sendo revelada. E talvez uma coisa que está ficando cada vez mais clara é que é muito difícil trabalhar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele parece estar sempre certo e consciente de que está sempre certo e, portanto, quem não o obedece cegamente acaba sendo dispensado. Essa estratégia dele de gestão pode complicá-lo bastante. Está em crise com o parlamento brasileiro, onde não tem apoio, está tentando comprar apoio no parlamento, distribuindo cargos, e no Supremo Tribunal Federal, na Justiça, aonde corre um inquérito que apura uma possível tentativa do presidente de interferir na Polícia Federal, o que foi essa interferência rechaçada pelo então ministro da Justiça, que pediu a demissão de Sérgio Moro, e que saiu atirando, denunciando tudo, e que agora o inquérito está em sede de ser avaliado pelo ministro Celso de Mello. É possível que a Procuradoria-Geral da República apresente uma denúncia, não se sabe ainda, porque o Procurador-Geral da República é muito amigo do presidente, mas ele tem as suas obrigações institucionais, e aí ainda não se sabe exatamente o que pode vir a acontecer. O fato é que está todo mundo muito preocupado, né, com esse histórico de coisas que está acontecendo pelo Brasil. Senhoras e senhores, essa foi a primeira edição do E-Jornal. Está em todas as plataformas digitais, aqui também no Facebook, YouTube, e alguns destaques também no Instagram. Nós voltaremos oportunamente em outras edições. Muito obrigado pela audiência dos que passaram por aqui, né? E em breve nós voltaremos.